boa tarde a todas e a todos que nos assistem. É com muita alegria que a gente dá início a esse painel temático no Festival do Conhecimento da UFRJ, esse evento maravilhoso que está acontecendo durante toda essa semana. Então, para você que nos assiste agora ao vivo, para você que está nos assistindo em outro horário, a gente fica muito feliz de ter essa oportunidade de compartilhar o que a gente tem feito e estar aqui com vocês é um grande privilégio. Esse painel se chama As Contribuições da Tecnologia para o Controle de Queimadas, o caso do Pantanal 2020, é um debate, uma discussão a respeito da importância da divulgação científica. A gente trata e traz na tarde de hoje as queimadas ocorridas no Pantanal, porque as queimadas que têm acontecido nos biomas brasileiros são motivos de preocupação, tanto de entidades quanto de cidadãos que promovem a preservação do meio ambiente. E, em especial, o Pantanal. Quando a gente trata do caso do Pantanal 2020, é que a gente faz ali um paralelo com 2019, quando a gente vê, por exemplo, no primeiro semestre de 2020, houve ali 126% a mais de focos queimados que no ano anterior. E isso é um motivo de preocupação muito grande, porque gera uma perda de biodiversidade. Esse é um grande problema que se enfrenta nas regiões onde acontecem as queimadas. O Pantanal, em especial, é um espaço, um lugar riquíssimo em fauna e flora, e essa discussão sobre esse desequilíbrio no ecossistema é algo relevante, importante da gente tratar. Então, esse painel procura contribuir com esse debate, apontando, dentre tantas possibilidades que podem existir por meio da ciência, para promover o controle de queimadas até a preservação do meio ambiente, a gente entende que a divulgação científica, quanto mais cedo, né, começando nas escolas, na educação básica, a conscientização dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, quanto mais tenra a idade, como isso pode proporcionar para eles essa conscientização. Uma das maneiras de se prevenir, né, é a informação. E essa informação também estruturada, essa informação que possa ser de fácil compreensão, de fácil acesso. De fato, hoje a gente tem também pesquisadores como nós tratando do tema, mas como é importante se a gente puder ter aí essa informação apresentada de uma maneira que a população possa compreender. Então, a gente vai discutir aqui na tarde de hoje esses dois vieses de tantos outros que podem existir, mas o da divulgação científica, trazendo esse tema para estudantes da educação básica, e também as questões da importância da interoperabilidade da informação. Então, para esse debate de hoje, a gente tem aqui convidados muito especiais. Nós temos aqui nessa tarde reunidos pesquisadores, tanto da Fiocruz, do Genomic Lab, quanto da UFRJ, do Grupo Greco. Então, é muito interessante, muito bacana quando a gente tem essa integração dos pesquisadores, entendendo que o objetivo é comum e unindo forças para que a gente possa proporcionar para a nossa população acesso à informação de qualidade. Então, a gente convida agora para estar conosco o professor Alberto Dávila e a professora Maria Luísa Machado Campos. Que alegria poder receber vocês aqui. Para a gente é um privilégio ter vocês nessa discussão. Para a gente é uma oportunidade muito grande, eu como doutorando em informática na UFRJ, ter esse privilégio de ter vocês me orientando, discutindo o tema, apontando caminhos. Então, para mim, como um pesquisador da pós-graduação, é uma grande alegria e uma grande honra. Eu queria primeiro apresentar, né, a professora Maria Machado e o professor Alberto. A professora Maria Luísa Machado Campos era docente do Instituto de Computação da UFRJ, é coordenadora do Grupo Greco,
Grupo de Engenharia do Conhecimento, supervisionando alunos de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em informática. Atualmente é contato internacional do GoFair Brazilian Office, iniciativa mundial voltada para a gestão de dados de pesquisa. Ela tem doutorado em sistemas de informação na University of East Anglia e pós-doutorado no Laboratory of Applied Ontology, CNRS, na Itália. As principais áreas de interesse são interoperabilidade de informações heterogêneas, com foco em gestão de metadados, engenharia de ontologias e tecnologias de web semântica. Professora, muito obrigado pela oportunidade que a gente está tendo nessa tarde, nesse dia de te ouvir. Eu gostaria de te pedir para cumprimentar quem nos ouve, né, quem está aqui nesse momento ao vivo nos assistindo, e fique muito à vontade, tá? Quem nos assiste, para enviar perguntas, comentários no nosso chat. Professora Maria Luísa. Obrigada, Charles. O prazer acho que é todo nosso de estar aqui, né? Parceiros já de uma longa data com o Alberto, né? E agora mais essa iniciativa, mais esse projeto, né? Então, é muito bom a gente poder ter um diálogo, acho que é isso, né? Mais do que um painel, é uma conversa sobre tendências, né? Da importância de colaborar em pesquisa e da importância de fazer essa ponte entre todos os tripés que nós temos, que as universidades, as instituições de pesquisa oferecem, ou seja, ensino, extensão e pesquisa têm que cada vez mais se alinharem, andarem em conjunto, formar novas parcerias e a gente poder, com isso, avançar a ciência e fazer com que os seus efeitos cheguem com mais agilidade à sociedade, né? E aprender com ela naquilo que a gente tem tanto aprendendo saberes informais. Eu acho que isso é muito importante, a gente construir essas pontes. Então, é uma satisfação estar aqui contigo, com o Alberto. E bem-vindo aí, Alberto, ao nosso Festival do Conhecimento, segundo ano, né? O ano passado a gente também esteve aqui no Festival do Conhecimento, com a Fiocruz também, só que era num outro projeto, né? E agora estamos aqui com o Alberto. Muito obrigada aí, Alberto, também por estar conosco. Obrigado, professora Maria Luísa. Tenho certeza que a gente vai ter aqui uma conversa muito enriquecedora para todos que nos ouvem. Muito obrigado mesmo. A gente tem também aqui o professor Alberto, professora Maria Luísa já falou dessa parceria que já tem rendido muitos frutos. O professor Alberto Dávila, ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e doutor em Biologia Celular e Molecular pela Fiocruz. Atualmente, ele é pesquisador titular em Saúde Pública no Instituto Oswaldo Cruz, na Fiocruz, e pesquisador visitante sênior na Fiocruz, Mato Grosso do Sul. Ele é coordenador do Genomic Lab, e dos quais iniciativas como Genomic Day e Ciência Cidadão Pantanal fazem parte. Especialista em estudos de biodiversidade e microbiomas, usando metagenômica, genômica comparativa e bioinformática. Professor Alberto, que alegria poder ter você aqui conosco. Gostaria de te pedir para falar com as pessoas que nos ouvem, dar uma saudação. Muito obrigado mesmo, professor. No seu microfone, professor. Não, a gente ainda não ouve, professor. E agora? Sim, professor. Tá bom. Obrigado. Eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês. A Maria Luísa, uma colaboradora de longa data no Festival do Conhecimento do UFRJ, uma instituição muito respeitada, que eu considero muito e tenho várias colaborações. Infelizmente, eu não pude participar do Festival do Conhecimento do ano passado, mas soube que foi todo um sucesso. E, enfim, eu estou aqui à disposição para a gente bater esse papo sobre as tecnologias que são usadas para o impacto das queimadas no Pantanal e tirar quaisquer dúvidas que possam aparecer ao longo do nosso papo aqui, tá bom? Que bom, professor. Obrigado mesmo. E a gente já vai dar início, né, à nossa apresentação. Primeiro, o professor Alberto vai trazer aqui a sua apresentação, vai falar um pouco aí dos projetos, que são projetos, professor Alberto, que me encantam. Quando se fala, né, dessa proximidade entre ensino superior e educação básica, os meus olhos brilham, porque eu noto, quando eu vejo os nossos estudantes tendo essa proximidade com o ensino superior, porque o estudante que está no ensino médio, ele fica muito inseguro sobre as decisões que ele vai tomar para a carreira dele futura.
Então, quando a universidade ela se aproxima desse jovem que está com 15, 16, 17 anos, a visão dele, as possibilidades começam a se abrir. E os projetos que têm sido desenvolvidos, né, pelo Genomic Lab, você vai falar, não vou dar spoiler, porque eu já conheço os projetos, eu sou fã, e também os projetos que são desempenhados pelo Greco e pelo tanto os vários projetos que a professora Maria Luísa coordena, como o Minervas Digitais e tantos projetos interessantes que aproximam a universidade dos estudantes da educação básica, eu noto que isso tem trazido muitos benefícios para a escola. Então, essa parceria, eu acho que é fundamental e a gente, em breve, vai colher muitos frutos desse trabalho que está sendo realizado. Então, eu vou deixá-lo agora, professor Alberto, tá? com a apresentação. A gente vai sair um pouquinho, vai ficar aqui no backstage só acompanhando a sua apresentação e logo depois a professora Maria Luísa vai dar continuidade, tá bom? Obrigado, Charles. Vamos lá. Certo. Então, para eu poder falar sobre o projeto Ciência Cidadã Pantanal, que é um dos projetos que a gente coordena ou leva adiante dentro do contexto do Genomic Lab, eu preciso fazer um preâmbulo, eu preciso contar como que a gente chegou a essa iniciativa da Ciência Cidadã Pantanal para os estudos do impacto das queimadas no Pantanal. Se você puder passar o próximo slide, por favor. Esse é o site da iniciativa Genomic Lab, né? A gente gosta de considerar o Genomic Lab como um guarda-chuva, né? É um projeto guarda-chuva onde a gente vai colocando diferentes projetos relacionados à divulgação científica, à popularização da ciência, enfim. Um dos principais objetivos do Genomic Lab é popularizar os conceitos de DNA, genes, genomas, microbiomas. A gente acha que esses conceitos têm que estar cada vez mais presentes nas discussões da sociedade. Próxima, por favor. Bem, tudo começou com o Genomic Day. O Genomic Day é um projeto de divulgação científica. A primeira edição do Genomic Day foi em 2016. O que é o Genomic Day? Basicamente, em 2016, a gente juntou um grupo de pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz, aqui no Rio de Janeiro, e a gente discutiu quais seriam as melhores formas de a gente começar um projeto de divulgação científica. Na época, já tinha um projeto em andamento nos Estados Unidos, no JAX Lab, que era Teaching the Genome Generation, ensinando a geração do genoma. Então, a gente se baseou, se inspirou nesse case de sucesso do JAX Lab, e em 2016 a gente decide, junto a um grupo de pesquisadores, iniciar o projeto denominado Genomic Day, convida professores, convida alunos das escolas do ensino médio do Rio de Janeiro. Esses alunos, esses professores vêm para o Instituto, né, no ano de 2016, e a gente dá uma série de aulas. Só que as aulas que a gente dá são aulas com uma linguagem muito simples, não técnicas, e a ideia é que eles fiquem curiosos. A ideia é promover a curiosidade científica dos alunos. Passa para o próximo, por favor. Essa aí é uma foto da primeira reportagem do Genomic Day no Instituto Oswaldo Cruz. Então, o que a gente tem é que vem aproximadamente 3 escolas para o Instituto Oswaldo Cruz e o auditório ficou quase lotado, né? A gente teve o dia inteiro de aulas, os alunos ficaram super felizes, perguntaram muitas coisas. A gente não tem experiência, eu particularmente não tinha essa experiência como pesquisador, né? Os alunos do ensino médio são muito curiosos, muito curiosos. Se eles fazem perguntas muito básicas, muito simples, que a gente não está acostumado a responder normalmente na pós-graduação, por exemplo, para um aluno de mestrado ou doutorado, porque a gente assume que o aluno de mestrado ou doutorado ele já tem um conhecimento sólido sobre aqueles tópicos. Próximo, por favor. Após 2016, a gente decide fazer outras edições anuais. Basicamente, o Genomic Day acontece um dia por ano, né, geralmente no segundo semestre, ou setembro ou outubro.
e a gente ampliou o projeto, né? Ela saiu do Rio de Janeiro, a gente, como Fiocruz, tem diversas unidades sim, em vários estados da federação, e a gente motivou, promoveu o evento entre nossos colegas pesquisadores de outras unidades da Fiocruz, como a Fiocruz Brasília, a Fiocruz Amazonas, a Fiocruz Minas, a Fiocruz Rondônia, e começaram a aparecer essas manchetes, né, as manchetes de que a gente estava literalmente, né, promovendo o ensino de extração de DNA, promovendo o ensino de conceitos sobre genômica para os estudantes do ensino médio. Passa o próximo, por favor. Essa foi uma parceria com a Embrapa, foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer essa parceria com a Embrapa, e foi todo um sucesso na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. Nossos colegas da Fiocruz Mato Grosso do Sul fizeram uma colaboração com os colegas da Embrapa Gado de Corte, e a gente conseguiu ter um Genomic Day em Mato Grosso do Sul pela primeira vez nesse ano. Próximo. Algumas das fotos, esse aí é um colega da Fiocruz Mato Grosso do Sul, né, numa escola pública, vocês podem ver que a sala estava cheia. Próximo, por favor. Esse aí, se não me engano, é o Setur, a Escola Técnica da Rural, aqui no Rio de Janeiro, em Seropédica. Também auditório cheio, relato dos professores é que realmente os alunos fizeram um monte de perguntas, e fica gostoso, e honestamente, as perguntas mais simples são as mais difíceis de responder. Então, a gente precisa desenvolver, principalmente para pessoas como eu, que não tinha como que eu diria, essa bagagem de falar cada vez numa linguagem mais simples para um público leigo nesses tópicos, a gente passa a desenvolver essas habilidades. Próximo, por favor. Isso aí é no Acre, né? No IFAC. Genomic Day também aconteceu no Instituto Federal do Acre. Como vocês podem ver, o auditório também cheio. Passa o próximo, por favor. Isso aí é o meu colega, professor da UFMG, né? Uma das edições do Genomic Day, feito em Belo Horizonte. Ele ensinou os alunos a extrair DNA com material simples, material de cozinha. Os alunos ficaram muito interessados realmente em poder aprender a fazer uma extração de DNA com materiais simples, com reagentes simples, né? Pode passar o próximo, por favor. Isso aí é Rondônia. Meus colegas da Fiocruz Rondônia, fizeram também um Genomic Day nas escolas públicas lá. Novamente, muitos alunos interessados e participando do evento. Próximo, por favor. Bom, só que assim, depois de vários anos a gente organizando o Genomic Day no Brasil, o evento chamou a atenção de colegas da nossa rede de colaborações no exterior, e eu passei a apresentar a ideia para meus colegas da Argentina, para meus colegas do Uruguai, do Peru e da Colômbia, e eles se interessaram na possibilidade de organizar também uma edição de Genomic Day nos países deles. Então, esse aí é um dos anúncios do Genomic Day na Argentina. O ano passado a gente conseguiu organizar de forma colaborativa e completamente online, porque a gente estava no meio da pandemia, edições do Genomic Day na Argentina, no Peru, na Colômbia e no Uruguai. Foi um sucesso, realmente. Assim, é muito reconfortante ver que os alunos, não importa do país que eles sejam, eles são realmente muito curiosos, eles têm uma sede de conhecimento por coisas novas, e o assunto do genes, extrair DNA, sequenciamento de genoma, chama muito a atenção deles. Próximo, por favor. Esse aí é o anúncio do Genomic Day na Colômbia, né? Próximo, por favor. E esse aí no Uruguai, né? Esse ano a gente vai ter todos esses eventos novamente, em todos esses países. Eu estou sugerindo para meus colegas do Peru,
mas eu ainda não consegui, que seja feita uma edição do Genomic Day em Quechua, que é a língua indígena nativa do Peru. Eu estou esperançoso que consiga, mas ainda a gente não conseguiu fechar isso com meus colegas peruanos. Próximo, por favor. São alguns screenshots, são alguns prints das reuniões do Genomic Day de 2020, né? São os coordenadores do Genomic Day nacional aqui no Brasil, com os coordenadores internacionais da Argentina, do Peru, da Colômbia e do Uruguai. Próximo. Bom, então a gente, toda vez que a gente consegue adicionar colaboradores interessados em organizar o Genomic Day num país, a gente adiciona uma bandeirinha na logo para a gente caracterizar, né, que a gente está crescendo, se expandindo. E nessa nova edição do logo, nós temos agora as bandeirinhas de Portugal e de Espanha. Pela primeira vez, o Genomic Day será organizado na Europa esse ano, agora em 2021, e a gente conseguiu o interesse e a colaboração de colegas de Portugal, na cidade de Aveiro, por meio de um convênio que a Fiocruz tem agora com a Universidade de Aveiro, chama PICTIS, é a Plataforma Internacional de Tecnologia e Inovação da Fiocruz, em colaboração com a Aveiro, em Portugal. E agora nós teremos também uma edição do Genomic Day na cidade de Barcelona, na Espanha, liderado pelo meu colega, o Dr. Tony Gabaldon. Próximo, por favor. Bom, tendo contextualizado a bagagem que a gente ganhou com divulgação científica de 2016 até 2020, são 5 anos a gente organizando o Genomic Day e ganhando experiência. Um ano passado, infelizmente, a gente teve esse desastre ambiental, que são os incêndios no Pantanal. As queimadas saíram do controle e viraram um incêndio, e as notícias, obviamente, inundaram as manchetes da mídia nacional e da mídia internacional, né? Fogo apocalíptico, desastre ambiental, e nada disso era, como que eu diria, minimalista, não era exagero. Na verdade, o fogo foi desproporcional, não existe registro de que tenha tido um fogo dessa magnitude, um incêndio dessa magnitude no Pantanal. Então foi horroroso ver um monte de bichos, né, queimados, torrados no meio do Pantanal. Enfim, foi muito chato, foi muito triste a gente presenciar esse incêndio do ano passado. E a gente ficou sensibilizado. Eu, particularmente, como o Charles falou durante a apresentação que fez sobre mim, eu cursei Ciências Biológicas na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o curso de graduação em Ciências Biológicas no campus do Pantanal, na cidade de Corumbá. Então, durante os 4 anos da graduação, eu tive a oportunidade de fazer trabalhos de campo, como parte do meu estágio de graduação, na Embrapa Pantanal. Então, eu tenho um carinho muito grande pela região, apesar de não conhecer todo o Pantanal, porque é imenso, né? É quase 179 mil quilômetros quadrados de Pantanal, dos quais mais ou menos 150 mil quilômetros estão no Brasil. Eu tenho um carinho muito grande pela região, fiquei muito sensibilizado, conversei com vários colegas das instituições públicas de ensino superior, universidades estaduais, federais, instituições como a Embrapa, e a gente montou um consórcio. Passa o próximo, por favor. O consórcio que a gente montou era justamente para avaliar o impacto das queimadas na biodiversidade do Pantanal, né? O Pantanal equivale, a área total do Pantanal equivale aproximadamente a 2 países de tamanho médio europeu juntos, né? A Áustria e Portugal, para a gente ter uma ideia. E pelos dados que a gente tem, que inclusive foram divulgados pelo LASA, liderado pela doutora Renata Libonati, mais ou menos entre 27% e 30% do Pantanal foi queimado, né? Ou seja, mais ou menos entre 27% e 30% equivale a 27 ou 30 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Então, a gente está falando de uma área gigantesca que foi queimada. Eu gosto de fazer a comparação com tamanhos de países, para a gente ter uma boa ideia da magnitude.
Isso equivale mais ou menos à Dinamarca inteira queimada. Imaginem o mapa da Europa e imaginem que Dinamarca foi completamente queimada, um país inteiro. Então, assim, quando eu escuto pessoas tentando minimizar o impacto dos incêndios no Pantanal, eu fico chateado, porque a gente não está falando de um quintalzinho da casa de alguém, a gente está falando de uma área que corresponde ao tamanho inteiro de um país europeu. Então, isso não pode ser relativizado ou minimizado. E aí a gente criou o projeto Ciência Cidadã Pantanal para a gente estudar como que essas queimadas, como que o incêndio, né, pode ter afetado a biodiversidade do Pantanal. Né? A gente imagina que uma área tão grande tendo sido queimada tem afetado, sim, né, muitas espécies no Pantanal. Ocasionalmente, algumas espécies que já são raras, que ocorrem com pouca frequência, elas podem ter ficado mais raras ainda. E o problema maior está naquelas espécies que a gente não conhece, né? Como a gente sabe se não perdeu uma espécie que a gente nem conhecia? O que está faltando são mais estudos para a gente conhecer melhor esse bioma e a biodiversidade do Pantanal. Próximo, por favor. A gente vai usar duas técnicas para o estudo da biodiversidade do Pantanal, né, usando tecnologia do sequenciamento de DNA. Uma das técnicas é metabarcoding e a outra técnica que a gente vai usar é shotgun. O metabarcoding, que é um derivado do barcoding, é basicamente quando a gente pega um gene, que a gente chama de marcador molecular, a gente amplifica esse gene, né, usando uma técnica que a gente chama de reação em cadeia da polimerase, PCR. A gente faz um PCR desse único gene, ou desse marcador molecular, numa amostra de DNA. Então, como funciona? A gente vai para o campo, coleta amostras de água e solo, no caso, no Pantanal, coleta amostras de água e solo. A partir dessas amostras, a gente extrai o DNA da água e extrai o DNA do solo. E a partir desse DNA, a gente faz uma PCR, né? Amplifica por PCR esse gene, esse marcador. Esse gene, esse marcador pode ser o 16S-rDNA, que é um marcador bem conservado na árvore da vida. Ele pode ser o 18S-rDNA, que também é outro marcador conservado. Pode ser o 12S, ou pode ser outros marcadores que eles sejam explorados. No caso de fungos, o mais comum, por exemplo, é o gene ITS, o espaçador transcrito interno, que é um gene polimórfico suficiente para distinguir espécies de fungos. Independente do marcador que seja utilizado, a técnica de metabarcode é a seguinte: você amplifica esse gene no DNA da amostra ambiental, que é chamada também de eDNA, ou Environmental DNA, e a amplificação, o produto dessa PCR, é completamente sequenciado. Né? O que acontece é que quando se amplifica por PCR esse marcador, esse gene, vão vir muitos produtos, né? E cada produto gerado durante essa PCR, que a gente chama de amplicon também, pode, a princípio, representar uma das espécies que estavam nessas amostras. Uma pergunta que é comum, que a gente gosta de esclarecer, é como a gente pretende estudar a biodiversidade de um bioma como o Pantanal a partir de água, a partir de solo, né? Não seria melhor a gente visualizar ou observar os bichos em loco ou presencialmente? A observação é uma das metodologias de avaliação da biodiversidade tradicional, né? A abordagem que a gente está propondo, que já é amplamente utilizada no mundo, ou a tecnologia de sequenciamento de DNA, seja através do metabarcoding ou do shotgun, permite um estudo indireto, né? Porque a natureza é muito dinâmica, então a água ela vai conter DNA na sua grande maioria de micro-organismos, né? Que moram, que habitam nessa amostra de água, e o solo também. Só que a gente precisa pensar que, de acordo com a dinâmica do ambiente, do bioma,
muitos bichos passam por aí. Só para vocês terem um exemplo, poças de água, pequenas lagoas, né, que são usadas por diversos animais para beberem água, para tomar banho, né? Ocasionalmente, algum bicho morre aí, deixa vestígios. Mesmo não sendo nessas pequenas lagoas, naquelas poças d'água que os animais usam para beber água, para se hidratar, os animais, né, os mamíferos, os anfíbios, eles deixam vestígios, né, pelos, unhas, escamas, enfim, dejetos como urina, fezes, e tudo isso contém células. Então, o que acontece é que no meio ambiente os animais deixam cair células de diferentes tecidos. Essas células podem ser encontradas em todos os lugares, né? Depende muito da quantidade de animais que tem no local, depende muito da frequência com que o animal passa, ou se ele mora, habita nesse local. Enfim, é muito variável, muito heterogêneo, de fato. Mas o que acontece é que nessas amostras de água e solo, embora a gente vai encontrar, na sua grande maioria, micro-organismos, né, existe uma possibilidade pequena de a gente encontrar o DNA de mamíferos, de anfíbios, de répteis, e isso muito nos interessa, porque a gente passa a não depender do método tradicional de observação, né, poupando tempo, poupando esforços de deslocamento extensivo numa área tão grande como é o Pantanal. Passa o próximo slide, por favor. Qual que é a metodologia que a gente propõe? A gente propõe coletar água de solo e água de lagoa de área não queimada e água de solo e água de lagoa de área queimada, né? Sequenciar o DNA dessas amostras de área queimada e não queimada e depois do sequenciamento comparar, né, a biodiversidade a nível genético que a gente encontrou entre um tipo de amostra e outro tipo de amostra. Então, por diferenciação nessa comparação, a gente conseguiria inferir o que tem nas amostras de área não queimada que poderiam estar faltando nas áreas queimadas. Tá? E assim, com esse raciocínio que a gente começa o projeto, e a gente conseguiu um apoio bastante bom, principalmente na academia, e eu fiquei super feliz que várias empresas também ficaram sensibilizadas e começaram a apoiar a gente com reagentes, ponteiras, plásticos, tubos, kits de extração de DNA. Teve uma empresa como a Neoprospecta, por exemplo, que se disponibilizou muito gentilmente a fazer o sequenciamento das primeiras amostras de beta-barcoding. Você pode passar, por favor? São fotos do trabalho de campo, né? Esse trabalho, assim, sou eu quem está contando a história aqui, mas tem mais de 25 pesquisadores envolvidos, então é um trabalho em equipe realmente. Esse é o grupo da UFMS, né, da Federal de Mato Grosso do Sul, no campus Pantanal, são os colegas que foram fazer a primeira coleta. A primeira coleta piloto foi feita entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Passa o próximo, por favor. São os colegas de Cáceres, no estado de Mato Grosso, também fazendo algumas das coletas do projeto piloto. Passa o próximo, por favor. Minha colega Marivaine, da UFMS do campus Pantanal, já fazendo extração de DNA no laboratório dela, na cidade de Corumbá. Próximo. Esse é meu colega Ricardo. Ele é da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul de Aquidauana, junto com meu colega André, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Fizeram a coleta das amostras em Aquidauana. Próximo, por favor. E esse é um dos equipamentos que a gente vai utilizar, né? É um sequenciador miniaturizado. Esse sequenciador é pequenininho, ele cabe literalmente na palma da mão. Ainda bem que ele está aqui, ele é desse tamanhinho, né? Ele cabe literalmente na palma da mão. Está aqui, né? Então, é um dos equipamentos que a gente pretende usar para fazer o sequenciamento de DNA das amostras do Pantanal. Próximo, por favor.
Essa aí é uma foto que usa para divulgação, esse aí é o sequenciador miniaturizado. Nesse experimento, a gente estava sequenciando o genoma de SARS-CoV-2 na Fiocruz. Próximo, por favor. Esse é um mini laboratório de biologia molecular. O nome dele é Bentolab. O Bentolab é uma maletinha desse tamanho, literalmente, né? Aproximadamente do tamanho de uma maleta de ferramentas. E ele vem com máquina de PCR, ele vem com um sistema de eletroforese para correr gel de agarose, e ele vem com uma mini centrífuga. Então, a gente pode literalmente fazer a extração de DNA no campo, né? Ele vem com uma bateria também para a gente utilizar. Então, é super apropriado para estudos de campo que precisem de técnicas de biologia molecular. Se a gente acoplar o sequenciador miniaturizado com o Bentolab, a gente tem um laboratório de biologia, um laboratório de genômica portátil, né, miniaturizado, completo, e o que a gente está propondo ter lá no Pantanal, 4 laboratórios de genômica portátil, um na cidade aqui da Guana, no Mato Grosso do Sul, um na cidade de Corumbá, também no Mato Grosso do Sul, um terceiro laboratório em Cáceres, Mato Grosso, e um quarto laboratório na cidade de Poconé, também no Pantanal do Norte, no estado de Mato Grosso. Próximo. Esse é um trabalho, a gente falou, eu expliquei um pouco rapidamente sobre a técnica de metabarcoding que a gente iria utilizar, mas para quem não conhece, né, para o público leigo, eu queria colocar um exemplo prático para a gente conseguir visualizar melhor do que se trata, o que a gente espera no resultado de metabarcoding em termos de biodiversidade. Esse trabalho foi publicado em 2016, esse trabalho não é nosso, é um trabalho disponível na literatura, e os colegas, os autores desse trabalho, eles coletaram amostras do Pantanal, está descrito no resumo, em 2012, né, e eles passaram um tempo processando essas amostras e terminaram sequenciando essas amostras usando uma tecnologia de sequenciamento que na época chama 454, que agora praticamente ninguém usa, nem sei se ele existe, mas na época era uma tecnologia de sequenciamento que estava fazendo sucesso, né? E o que eles amplificaram foi o gene ribossomal 16S, que é um dos marcadores usados para metabarcoding, né? Então, eles pegaram amostras do Pantanal, no caso de água doce, de rios, eles extraíram o DNA e, a partir desse DNA, eles fizeram a PCR com o marcador de 16S, o gene ribossomal. É preciso deixar claro que o 16S é um gene que só existe em procariotos, né? Ou seja, ele só existe em bactérias e em arqueias. Então, mamíferos, né, eucariotos não têm o gene 16S. Então, quando um pesquisador, um grupo de pesquisa usa o marcador 16S, ele está interessado na biodiversidade de procariotos, ou seja, ele está procurando bactérias e está procurando arqueias, né? Se você passar o próximo slide, por favor, a gente vai ver, a gente está revisitando os dados gerados por eles, né? Isso é comum na pesquisa científica, né? A gente gera dados, publica e a gente deposita os dados publicamente em repositórios, nesse caso com o GenBank, e os cientistas, depois de feita a publicação, outros cientistas, outros grupos de pesquisa têm acesso a esses dados, a gente pode validar, a gente pode fazer análises adicionais, a gente pode comparar esses dados com nossos dados, com outros dados, enfim, é o método como a ciência vai ser construído. A gente vai validando os estudos dos outros, ocasionalmente a gente valida, ocasionalmente a gente diz que está faltando alguma coisa e ocasionalmente a gente só compara para quê? Para tirar conclusões adicionais. A gente está revisitando os dados dos colegas e esse gráfico foi gerado para fins de demonstração, né? Eu quero mostrar para vocês como que é o resultado que a gente vai obter do metabarcoding do Pantanal. Por isso que eu escolhi essas amostras do Pantanal. No caso, essas amostras sequenciadas são amostras de água, de rio, né, água doce, das quais foram amplificadas o gene de 16S, e foi achada essa biodiversidade. Se não me engano, esse gráfico é de classe, ou seja, de classe de procariotos, tá bom? Cada cor
corresponde a uma classe diferente de procarioto, né? De micro-organismos que carregam esse gene de 16S no seu genoma. Cada barra representa um local ou uma amostra diferente. Tá? São 9 amostras, ou seja, foram 9 locais que foram escolhidos e que tiveram amostras coletadas. E a gente pode ver visualmente, graficamente, qual que é a diferença de biodiversidade. Nesse caso, a gente está falando de biodiversidade de micro-organismos. Tá? De novo, procariotos, ou seja, bactérias e arqueias. Então, a gente não precisa ser tão especialista assim, a gente bate o olho e vê que existe uma diferença de biodiversidade, existe uma diferença de quantidade entre os procariotos de cada um dessas 9 amostras, entre os procariotos de cada um desses 9 lugares, desses 9 rios que foram estudados. Tá? Algumas classes de micro-organismos são mais abundantes que outras. Ocasionalmente, o que pode existir é que só existe um tipo de micro-organismos, uma classe de micro-organismos num lugar e não existe um outro. O que pode existir também é que existe a mesma classe de micro-organismos comum a todos os 9 lugares, tá? E o próximo slide, por favor. O próximo slide é uma classificação, são as mesmas amostras, só que agora o que a gente está enxergando são gêneros de procariotos, tá? Mas a lógica é a mesma, cada cor representa um gênero diferente de procarioto, tá? A gente pode ver um padrão em alguns gêneros são mais abundantes que outros, dependendo da amostra, outros são mais raros. A gente está enxergando micro-organismos. Eu gostaria de extrapolar esse gráfico para mamíferos. A gente precisa imaginar que se esses não fossem micro-organismos, se esses fossem mamíferos, né? Por exemplo, se a gente estivesse sequenciando um gene mitocondrial, o gene 18S, que é presente em todos os eucariotos, a gente poderia estar enxergando mamíferos. E a gente poderia dizer, olha, no ponto de coleta 1, tem mamífero de um gênero mais abundante que mamífero de outro gênero. Ou, no ponto 9, está faltando um gênero de mamíferos. Um gênero de mamíferos. Então, assim, visualmente, a gente já consegue tirar umas conclusões muito preliminares. Tá? É exatamente isso que a gente está fazendo no Pantanal. A gente vai sequenciar o DNA de solo e de água com diferentes marcadores. Marcadores para procariotos, marcadores para mamíferos, marcadores para anfíbios. E, de acordo com o resultado que a gente obter, vai começar a fazer essas comparações entre a presença e a ausência dessas espécies, desses gêneros, entre áreas queimadas e não queimadas. Próximo slide, por favor. Essa aí é a lista de nossos apoiadores, né? A gente tem várias empresas privadas, já mencionei rapidamente a Neoprospecta, a Síntese vai nos ajudar com algum reagente para a construção de biblioteca genômica. Temos ONGs como a SOS Pantanal, que eu acho que eu esqueci de colocar o logo aí, tem a MUPAN, Wetlands Internacional, uma organização social como o Sesc Pantanal, que também é uma grande parceira do projeto, né? E outras entidades privadas que estão nos apoiando de diferentes maneiras. Do lado direito tem a lista dos pesquisadores, dos professores envolvidos, que conformam a rede que corresponde ao Ciência Cidadã Pantanal. Acho que esse é o último slide. Você pode verificar, por favor? Não, é sim, é o último slide, sim. Bom, então era isso, Charles, agradeço. Professor, é muito rica a maneira que você conta a história, né? Porque é muito didático, assim, quem acompanha desde da apresentação do projeto para a educação básica, como é que a história do Genomic Day, do Genomic Lab e do Genomic Day dentro desse projeto, e depois a relevância de se discutir esse tema, e a maneira que você apresenta ali a informação para a gente, porque o conhecimento eu entendo como... Vai poder me corrigir se eu estiver falando alguma coisa aqui inadequada, peço a professora Maria Luísa aqui para colaborar, né, que eu entendo conhecimento como a informação organizada, né? A gente pode ter um montão de informação espalhada, mas a gente não tem conhecimento
porque ela está de várias maneiras, apresentada de várias formas distintas. Em especial, quando você apresentou ali o gráfico, né, no slide 29, que fala ali das classes, é muito bom para a gente que... eu sou professor de matemática, professor do Polo Educacional SESC. Quando eu vejo um gráfico assim, eu falo, olha, que bom a gente ter esse tipo de leitura, que o estudante bate o olho ali, ele já consegue ver as diferenças, né? Como você relatou, e a gente pode ir além disso. Eu acho que agora a professora Maria Luísa vai trazer a colaboração na questão mesmo da questão dos dados, quando você falou da geração dos dados, da publicação, da divulgação, como esses dados, né, organizados e bem divulgados, ele pode trazer aí para a gente benefícios para a nossa sociedade. Então, agora a gente vai sair agora, eu e você, o pessoal Alberto, vamos deixar aqui a professora Maria Luísa, e no final a gente amarra e bate um papo aqui junto sobre essas questões, tanto do projeto, né, do Genomic Lab, do Genomic Day, quanto também dessa importância da gente ter toda essa informação estruturada para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas, não somente pesquisadores, mas estudantes, professores, né, da educação básica, e pessoas também que têm vontade de conhecer o projeto. Um cidadão comum, às vezes ele vê a notícia lá nos jornais, na mídia, e não tem muita ideia da gravidade. Quando você traz, por exemplo, o dado, né, olha, a área queimada equivale a determinado país, ou determinados países juntos, a gente começa a ter a ideia da dimensão do problema, até para a gente cobrar, né, daquelas pessoas que precisam também estar atuando lá para trazer soluções para esse tipo de situação. Então, eu vou deixar agora que a professora Maria Luísa, com a sua apresentação, a gente vai aqui sair e vai ficar aqui no backstage acompanhando. Professora Maria Luísa, por favor. Ok, obrigada, Charles, obrigada, Alberto. Então, vamos lá. É sempre um prazer, né, estar aqui com o Alberto, porque eu acho que o Alberto nos empolga quando apresenta esses problemas que a gente, na verdade, né, testemunha todos os dias pelo jornal, mas eu acho que a gente não tem a dimensão real do que está por trás, né? Então, eu acho que vocês já estão vendo minha tela. Sim, Charles? Professora, eu não consigo ver aqui o compartilhamento dela. Então, deixa eu ir lá de novo. Não, desculpa, porque o do Alberto ainda estava. Ok. Vou novamente então, compartilhar para eu colocar aqui no... Vou novamente compartilhar, tá bom? E aí, só tu me confirma se estás conseguindo ver. Agora sim? Tá tudo certinho, professora. Ok. Então, como eu ia dizendo, falar depois do Alberto, né, é sempre difícil, porque, felizmente, bioinformática junta as nossas áreas, né, Alberto? E a gente consegue ter um gostinho do que é esse fazer ciência do laboratório na área de genômica, é algo assim que só nos empolga, né? Então, eu vou falar um pouquinho em continuidade, o Alberto falou da importância desse sequenciar para preservar. Eu posso dizer que eu também estou na área da preservação, só que é um outro tipo de preservação, é como se a gente entrasse em cena depois que todo o pessoal da área de bio, de genômica já entrou, ou seja, a gente está lá na ponta tomando conta, tentando ajudar do ponto de vista da gestão de dados. Então, eu vou discutir um pouquinho eu vou sair um pouquinho da área da divulgação, né, para continuar essa questão da preservação dos nossos, de toda a nossa biodiversidade, passar para como a tecnologia, como a computação pode ajudar e como a gente também trata de preservar, né? De fazer gestão de dados de pesquisa é uma preocupação muito grande de como a gente pode ajudar a ciência a evoluir mais rápido. Então, eu vou só me apresentar um pouco. O nosso grupo de pesquisa se chama GRECO, Grupo de Engenharia do Conhecimento.
como eu já adiantei, as nossas áreas de pesquisa se concentram bastante na questão de gestão de dados em todas as suas nuances, né? E quando a gente fala de gestão de dados, a gente tem um conceito de dado muito mais amplo, é gestão da informação de maneira geral, né? É da construção do conhecimento através dos dados, das informações por eles gerados, e principalmente, hoje em dia, a gente tem focado bastante na questão de interoperabilidade de dados, que vai ajudar no reuso do dado, ou seja, é como a gente otimiza o dado que é produzido pelos diferentes grupos de pesquisa, pelas diferentes áreas, e coloca esse dado em ação. Ou seja, a gente sabe que conhecimento só vai ser gerado a partir do dado, da informação gerada, ser tratada e colocada em ação. É nesse sentido que a gente vem trabalhando. Então, nós somos um grupo na UFRJ bastante grande, né? São vários professores, o professor Serra, que estaria hoje aqui conosco, infelizmente não pôde estar, mas vários dos slides aqui também eu agradeço a colaboração dele, e a professora Gisele, o professor João Moreira, que trabalha na Universidade de Twente, é nosso colaborador, o professor Marcos Borges, que junto comigo foi o criador do grupo, e hoje o grupo basicamente se concentra nessas questões de interoperabilidade, no uso do dado, e nos seus diversos projetos de extensão procura explorar aquilo que lá na pesquisa a gente vem investigando. Então, o projeto Informação, que é coordenado pela professora Gisele, é um projeto que trabalha exatamente com a questão de letramento de dados, de semântica de dados, de como colocar o dado em ação, e por isso esse Informação com esse A maiúsculo. Um projeto mais antigo, nosso, que já tem mais de 10 anos, é o Observatório de Atenção ao Uso de Agrotóxicos, de novo, fazendo todo um trabalho de preservação de dados que são gerados pelas diversas agências do governo, por organizações sociais, por pesquisadores na área de agrotóxicos, mostrando o impacto que os agrotóxicos têm hoje, especialmente no Brasil, por conta de toda uma flexibilização da legislação existente, no sentido de mostrar os danos que os agrotóxicos têm causado à saúde e ao meio ambiente. Minervas Digitais trabalha com inclusão feminina, então vocês veem que a gente está sempre tratando de uma série de questões que são críticas hoje no país. O Caronaê ligado à mobilidade social, a gente hoje de manhã teve também uma live aqui no festival. Então, esse é um pouco do que a gente faz, e em diversas dessas questões, principalmente na área de pesquisa, a gente já vem colaborando com a Fiocruz, né? A gente já vem colaborando com o Alberto, e em diversos dos nossos projetos de extensão, o Charles também vem colaborando, né, Charles? Então, eu vou primeiro aqui me inspirar, né? Os alunos já devem estar cansados, eu acho, de me ouvir falar no Douglas Engelbart, até porque eu acho que ele é uma figura injustiçada dentro da computação, né? E eu sempre gosto de trazer esse que foi um super precursor, agora que a gente vive de lives, né? Eu acho que ele fez a primeira grande live, que se chamou A Mãe de Todas as Demos, lá em 1968, vocês têm uma noção de quanto isso foi precursor, né? Muito mais do que 20 anos antes da própria internet surgir. Ele tinha um projeto que visava aumentar as capacidades humanas, né? No sentido de fazer do computador uma extensão daquelas funcionalidades e daquelas capacidades do ser humano. E, para isso, ele defendia, ele dizia, olha, um dia nós vamos ter o que a gente chama uma information highway, um ambiente hiperconectado de compartilhamento de conhecimento. E foi, claro, né, a internet, muito mais de 20 anos depois, é que a gente começa a ver, né, o surgimento da internet, agora já alguns outros 20 anos à frente, né, a gente começa a ver que essas nossas capacidades humanas, o quanto foram viabilizadas numa escala muito maior, com o uso de todas as tecnologias que a gente tem a partir do que foi a ideia de compartilhar conhecimento nessa
imensa rede de informações, né? E ele dizia, né, foi uma frase dele na época, né, que isso cada vez mais seria necessário, porque a gente cada vez mais estaria lidando com problemas mais complexos e com problemas mais urgentes. Então, aqui vocês veem o Douglas Engelbart já mais velho, infelizmente ele nos deixou há alguns anos já, segurando o mouse. Ele é muito conhecido por ter sido, o grupo dele ter sido o criador do mouse, né? Mas ele fez coisas muito mais incríveis naquela época com o seu projeto. Então, eu trago o Engelbart para falar um pouquinho disso, a ciência cada vez mais se torna mais complexa, cada vez é exigido dela maior agilidade, porque o fazer ciência não é trivial, né? A gente sabe que conhecimento é socialmente construído, ele é um pesquisador se baseia em estudos anteriores ou na colaboração com um grupo muito grande, principalmente hoje, dentro de uma necessidade, dentro de uma necessidade de trabalho cada vez mais multidisciplinar. Ao mesmo tempo, não existe um órgão regulador que diz isso está certo, né? Tudo que a gente faz em ciência pode acabar sendo questionado dali a algum tempo. E eu acho que todos nós podemos ver isso e sentir isso mais de perto com esse último ano que a gente viveu, né? E, enfim, isso não é uma coisa ruim, eu acho que a ciência, na verdade, evolui com os questionamentos. Então, o que a pandemia nos mostrou é que a gente tem produzido muito em ciência, mas a gente ainda tem dificuldade de tornar esse conhecimento produzido útil de forma ágil, né? Então, muito do que se fez ao longo desse último ano, e porque agora a gente tem vacinas, se deve a que todos nós, todos aqueles que trabalham na área científica, na verdade, se mobilizaram, tiveram financiamento, né? Não posso generalizar isso, não foi em todos os países que os financiamentos, de fato, foram à altura do que se necessitava, mas houve uma mobilização mundial no sentido de tentar tratar algo que era um problema mundial, né? Então, como a gente faz isso? Ou seja, como que isso pode ser algo que acelera, né, descobertas? Claro que a gente começa com problemas pontuais, mas, na verdade, não dá para nada ser estudado de forma isolada. Ao mesmo tempo que alguém está lá coletando dados de um paciente, tem alguém lá na área de genômica trabalhando nas bases biomédicas, verificando que tipo de vírus a gente tem, como é que ele vem evoluindo, né, quais são as doenças associadas, que estão associadas também com outros tipos daqueles vírus. A gente tem que trabalhar com todo um contexto onde aquele problema ocorre, então a gente também tem que trabalhar com dados demográficos, com dados da própria rede de saúde, não dá para examinar essas coisas de forma isolada. Então, como a gente vai interpretar um fenômeno como esse da pandemia, envolve a gente ter muito dado na mão. Da mesma forma que o Alberto nos coloca, todo esse grupo grande que está tentando obter evidências, né, em campo de que forma, né, toda aquele bioma se comportou durante as queimadas, pós-queimada, em áreas não queimadas, aquilo vai gerar uma quantidade de dados muito grande que não pode ser trabalhada de forma isolada. Então, é dentro desse contexto que a gente quer discutir como é que a gente consegue acelerar a ciência como a gente vem fazendo ao longo desse último ano. Então, a gente precisa de dados disponíveis, ou seja, não é só uma questão de quantidade, mas é uma questão de qualidade. E para fazer com que esse dado possa ser usado, ele precisa ser bem descrito, né? Ou seja, eu preciso saber se aquele dado, onde foi gerado, como foi gerado, por quem foi gerado, porque eu preciso saber se eu posso confiar naquela informação. E
eu preciso rastrear, ou seja, eu tenho que saber todo o processo que ele sofreu, como ele foi trabalhado, e pela escala que a gente atingiu hoje em dia, em termos de volume de dados gerados, a gente tem que agora não mais confiar que só humanos vão poder estar lidando com aquele dado para poder trabalhá-lo e transformá-lo em conhecimento, mas a gente vai ter que automatizar esse processo de alguma maneira. Se a gente olhar o volume de artigos que foram produzidos nesse período todo, né, e quais desses artigos a gente pode confiar, para a gente poder confiar, a gente também tem que poder reproduzir, né? Então, esse é um outro problema, né? A gente, desde a época lá em que se trabalhava, em que fazer ciência era algo mais místico, mais mágico, né? A gente já vem tentando documentar o que é fazer ciência, né? A gente vem tentando documentar isso, né? E hoje, né, nos laboratórios, é extremamente comum, né, a gente precisar tornar não só o resultado da nossa pesquisa disponível, mas todo o processo segundo o qual aquele dado foi, aquele resultado foi obtido. Então, essa documentação é fundamental para reproduzir e para reuso. Então, muitos anos depois, se a gente retoma o problema do Alberto, ou seja, a gente quer poder estar com tecnologia, ajudando a reproduzir experimentos, né, sobre esses dados que estão sendo coletados hoje. E, quiçá, se a gente tivesse dados disponíveis de muitos anos atrás, a gente já pudesse agora estar fazendo uma comparação daquilo que a gente já perdeu de biodiversidade ao longo dos anos. Então, reprodutibilidade, né, é algo que isso é um slide muito bom do Serra, na verdade, né, que faz uma analogia com a nossa cozinha, né? Eu posso ter lá todos os ingredientes, né, mas para eu chegar lá na minha apresentação final, no meu resultado final do que eu estou produzindo, né, tem toda uma forma de fazer, né, e tem todo um ambiente. Eu posso ter equipamentos mais ou menos sofisticados que vão. Claro, tudo isso junto vai influir no meu resultado final. Então, quando a gente fala de reprodutibilidade, não adianta eu guardar o dado puro e simples, né, o que a gente chama de dado bruto, né? Eu preciso ter muito mais informação sobre ele, sobre o ambiente onde ele foi gerado, sobre como ele foi coletado, como ele foi trabalhado, porque o dado precisa ser tratado, limpo. Então, tudo isso faz parte quando a gente fala de preservar. É muito mais do que preservar o dado puro e simples, né? Então, desde quando a gente tinha os cadernos de laboratório documentando, né, aquilo que era, né, experimentado, eu precisava já de informação dizendo, olha, o que é que eu estou fazendo, quando eu fiz, né, como foi feito, qual foi a sequência de passos que eu segui e os meus resultados finalmente. Então, não é diferente o que eu preciso fazer hoje, mas o meio precisa mudar, porque ninguém vai imaginar que é compartilhável esse tipo de documentação. Então, isso é um termo bastante comum para nós, mas não sei se é comum para todos, né? A gente costuma chamar essa informação, esse registro que descreve, né, não só as entidades, os objetos, os recursos que a gente está gerando, mas também os processos envolvidos e associados aos dados, a gente costuma chamar de proveniência, né? Da mesma forma que em arte é muito importante para eu saber do real valor de um determinado objeto, saber se ele é legítimo ou não, né? E é a mesma coisa, né? Essa autenticidade em ciência também precisa constantemente ser verificada, né? Para verificar o grau de confiança que eu tenho naquele tipo de resultado. A gente viu também na pandemia a importância que isso tem, né? A nossa proliferação de fake news sem qualquer evidência, os danos que causou ao longo dessa pandemia. Então, da mesma forma, quando a gente faz afirmações sobre as consequências das queimadas, a gente não quer que alguém questione e diga, olha, o impacto foi mínimo, né? Como é que eu posso afirmar isso sem evidências? É disso que se trata, a gente fazer em escala muito maior
essa preservação e esse compartilhamento de dados. Então, vocês sabem que hoje a gente fala muito de ciência de dados, quanto ciência de dados vem permitir a gente trabalhar com e extrair informação daqueles dados, daquela infinidade de dados que a gente gera a todo tempo, e a gente usa muitas técnicas que envolvem estatística, inteligência artificial, métodos numéricos, mas eu gosto muito de uma afirmação do Baron-Mons que diz o seguinte: por que a gente vai enterrar o dado para depois minerar? Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer assim, olha, se você, quando gera o dado e quando guarda o dado, você tiver o cuidado de deixá-lo acessível, de deixá-lo bem descrito, de tentar compartilhá-lo de uma maneira que outros possam entender, eu não vou precisar ter tanto esforço para desenterrar esse dado na hora de usar, para tentar, lá de baixo, tentar extrair sentido de correlações que estão no mesmo arquivo, tentar fazer processamento de linguagem natural para tentar extrair termos de lá, se de alguma forma eu já tiver anteriormente planejado como é que eu vou disponibilizar esse dado com o máximo de informação e com o máximo de semântica e significado possível. Então, é disso que eu queria, a minha mensagem hoje é principalmente essa, é dizer qual é o nosso papel nesse projeto, né? O nosso papel é o mesmo que muitas iniciativas já estão fazendo mundo afora e também no Brasil, de fazer a gestão dos dados de pesquisa. De nada adianta a gente investir dinheiro e pesquisa a gente não faz sem recurso, né? Então, eu invisto em fazer todo um trabalho de coleta, profissionais em campo durante a pandemia, eu faço todo um esquema de tratamento local desse dado para poder fazer o sequenciamento, depois eu disponibilizo esse dado, como é que eu reúno essas informações e as deixo realmente úteis para terem reuso, para poder os experimentos que forem feitos com esse dado também poderem ser reproduzidos. Então, a Research Data Alliance e o GoFair são duas dessas iniciativas mundiais, são as principais que eu gostaria de falar aqui, que se reuniram já desde o início do ano passado, né, e disseram, olha, vamos fazer um esforço, que se chamou Data Together, para a gente definir estratégias que permitam um compartilhamento de dados científicos de uma maneira mais útil, mais tranquila, mais ágil e, ao mesmo tempo, criar uma infraestrutura que permita isso ser feito em escala, ou seja, agora a gente não quer mais alguém baixando esse dado de um lugar, baixando o dado de outro, manualmente, para tentar fazer o cruzamento localmente, para tentar explorar esse dado nessa escavação, né, que é tão trabalhosa e muito mais demorada. Então, foi, na verdade, uma dessas iniciativas que a gente se engajou, todos nós, ela se chamou GoFair, e ela se baseia num conjunto de princípios, né, para que a gente possa fazer gestão de dados e curadoria desses dados, mas tendo cuidado de que os descritores desse dado e bastante informação sobre o domínio ao qual esse dado se aplica, sejam também capturados para facilitar esse uso. Então, com isso a gente vai tornar, e aí vem o acrônimo da sigla FAIR, o dado vai ser findable, ou seja, eu vou poder mais facilmente localizar esse dado, accessible, então eu vou poder mais facilmente acessar com mecanismos que vão dizer, inclusive, que esse dado não precisa ser totalmente aberto, mas ele pode ter algum esquema de licenciamento, no caso de um dado mais sigiloso, tá? E como é que a gente vai, principalmente, poder trocar e interoperar esses dados de diversas fontes e colocá-lo em reuso para que ele tenha maior utilidade em ciência. Então, uma outra interpretação para esse acrônimo é o Fully AI Ready, né, uma outra forma da gente enxergar o FAIR, porque ele quer dizer isso, olha, eu quero dado que possa estar pronto para ser processado por agentes inteligentes, e com isso a gente ganha em poder processar em maior escala, mais rapidamente, de forma mais automática.
Então, esses são os princípios FAIR, a gente não vou me deter neles aqui, é só entrar com isso em qualquer buscador e procurar FAIR Principles, movimento Go FAIR, eu vou começar a entender um pouco mais sobre como eu devo fazer esse tipo de preparação do dado que vai aumentar e que vai me trazer todos esses benefícios. Uma coisa importante desses princípios é que, depois de um bom tempo, a gente vê metadado, ou seja, o descritor do dado assumir, né, uma importância tão grande ou maior do que o dado. Ou seja, antes de eu chegar no dado, eu preciso saber que dado é esse, né, quem gerou, né, que tipo de dado é, e com isso eu consigo antecipar para quem está fazendo a busca, seja ele uma máquina ou um ser humano, se aquele dado lhe é útil, se aquele dado pode ser acessado e se ele pode ser, acima de tudo, utilizado em conjunto com outro dado, porque eles têm relação, se referem ao mesmo domínio e a interpretação do que esse dado significa também, de alguma maneira, está lá disponível, certo? Então, a gente tem uma série de publicações, né? Aqui são várias publicações já do grupo brasileiro que trabalha com princípios FAIR, e a gente vem avançando bastante nisso desde que esse movimento Go FAIR foi lançado lá em 2015. Né? Foi lançado na Europa, começou na Holanda, com um grupo holandês, e 3 anos depois, a gente já estava abrindo o Go FAIR Brasil Office, né, com a coordenação do IBICT. Como vocês sabem, o IBICT é o órgão encarregado da gestão de informação de ciência e tecnologia no Brasil, e começamos a criar algumas redes de implementação para poder discutir no domínio específico cada uma das especificidades dessas diferentes áreas que precisavam fazer gestão do seu dado. E esse projeto, em especial, do Go FAIR Brasil Saúde, ele é, como é natural, né, como era natural de se esperar, capitaneado pela Fiocruz. Então, o Go FAIR Brasil tem tido seus resultados. Então, aqui estão algumas das publicações que vocês vão poder consultar sobre quais são os desafios da gente fazer isso no Brasil. É claro que muitas instituições estrangeiras já têm conseguido implantar seus repositórios de dados, já têm normas mais gerais. Nós andamos bastante nessa área, mas ainda não de maneira coordenada. Essa coordenação começa a acontecer agora, e são muitas as iniciativas e muitos os grupos que estão se falando. Como fazer isso? Né? Então, eu aqui resumo as principais questões que a gente tem que dar conta. Né? Como a gente falou, né, FAIR envolve o dado estar lá acessível, a gente tem que ter acesso a ele, mas esse acesso tem que ser sob condições bem definidas, ou seja, o dado pode estar sob o controle de quem o gerou, né, e pode estar licenciado de acordo com as necessidades ou os requisitos de quem o gerou. Ou seja, ele deve estar tão aberto quanto possível, fechado se necessário. Se for um dado, por exemplo, importante para uma certa autonomia de um país em relação à gestão de um recurso que está ali representado, pode estar fechado por essa razão, pode ser que seja por questões de privacidade. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, não vai permitir que a gente libere o dado de um paciente identificado. E tão distribuído quanto possível, apenas centralizado se necessário, ou seja, o ideal é que o dado não deixe a fonte, mas que essa distribuição seja orquestrada através de mecanismos tecnológicos que permitam que se navegue por esse dado, né, amplamente. E por isso mesmo é que a importância dessa área da gente não só preservar, mas preservar visando o reuso, é que a gente tem todo um movimento dentro do movimento Go FAIR de gerar metadados processáveis por máquina, o que a gente costuma chamar de metadata for machine. Né? Ou seja, metadados que a gente disponibiliza as informações de proveniência, de condições de acesso e de licenças de uma forma que um programa de computador, um agente inteligente, possa navegar.
né? E, para isso, a gente utiliza representações sobre os conhecimentos que a gente tem de um determinado domínio, sobre vocabulários que são consensuais para determinadas comunidades, oferecendo uma interpretação para esse dado também processável, automatizável por máquina. Então, o futuro, o que a gente espera no futuro é realmente essa metáfora, né? A gente vai ter uma série de estações com os dados sendo disponibilizados e o que a gente chama, foi cunhado assim, né? Fair Data Trends, ou seja, algum agente que passa e vê se naquela estação tem o dado que precisa, e isso feito em larga escala, dizendo como ele está acessível, se ele pode ser acessado ali, né? E através de uma infraestrutura de roteamento, que é toda essa ideia da linha ferroviária, né? A gente poder percorrer todas essas estações com mecanismos de busca muito mais eficientes e voltados para esse tipo de necessidade. Então, tem uma série de iniciativas em diversas universidades da Europa que já fazem a gestão dos dados das universidades e das instituições de pesquisa. Aqui no Brasil, né, não é diferente, a gente já vem trabalhando com isso. Então, a gente tem ótimos exemplos, a FAPESP é um bom exemplo, ou seja, várias universidades e instituições de pesquisa de São Paulo se reuniram, fizeram um repositório coletivo financiado pela FAPESP, onde qualquer instituição de pesquisa pode publicar os seus dados. Então, foi uma opção tanto de ter um repositório geral, quanto possa-se ter repositórios institucionais e temáticos que, uma vez existentes, podem ser anunciados para o repositório mais geral e a gente percorrer esses repositórios em busca dos dados que são necessários. A Rede Norte é um outro exemplo, também uma rede de repositórios institucionais, e a gente começa a fazer isso no Brasil como um todo, ou seja, a gente está tentando fazer uma mudança de cultura de que as universidades têm que ter os seus repositórios de pesquisa. Instituições como Embrapa, Fiocruz, INPE, INPA, já estão fazendo essa implantação dos seus repositórios de dados de pesquisa. Nossos órgãos de financiamento, de gestão de informação de ciência e tecnologia e de prover infraestrutura para pesquisa estão engajadas nesse movimento. Então, agora é a hora de nós todos nos engajarmos nisso, tentando desenvolver essa infraestrutura, tentando capacitar, e como é que a gente faz isso? Ou seja, a nossa abordagem é certamente incremental, a gente não tem condições de colocar esses repositórios todos no ar, mas a gente tem condições de, em projetos como esse do Pantanal, do Ciência Cidadã, fazer os primeiros pilotos, dizendo, olha, vamos ter um repositório temático com essa informação. Onde isso vai ser disponibilizado? Como a gente pode disponibilizar esse dado para dar mais agilidade, mais reuso a esse dado sendo disponibilizado? E, para isso, a gente vai, né, adotar os planos de gestão de dados, que são hoje, começam a ser já exigidos, inclusive, pelas agências de fomento, e vamos desenvolver também tecnologias de apoio, algumas já existem, algumas, para um primeiro momento, ainda convencionais, num segundo momento, já utilizando tecnologias mais de ponta, como algumas das ligadas à web semântica. Então, o que a gente vem defender aqui, vem falar um pouco do nosso papel nesse projeto, é basicamente que a gente quer já fazer ciência, divulgando ciência, preservando seus resultados e já abrindo caminho para uma nova forma de fazer ciência mais conectada, mais colaborativa e mais automatizada. Não é possível a gente dar conta do volume de informações que a gente vem gerando se não for com a ajuda de tecnologia, como o Engelbart lá no início já nos sinalizou. Então, vou parar por aqui, né, para que a gente tenha condições de poder discutir um pouco. A gente tem uma informação sobre o GoFair Brasil Office, as suas iniciativas nesse link. Aqui tem o contato meu e do Serra, o contato do Alberto já estava lá na outra apresentação, e passo então de volta aqui a palavra
então, ao Charles e ao Alberto, para que a gente possa, então, conversar mais um pouquinho. Professora, que bom. Deixa eu trazer aqui para o professor Alberto também. Não estou conseguindo adicioná-lo aqui. Já está ele. Professor Alberto, que bom. Professora, obrigado pela sua apresentação e como você conduziu aí para a gente compreender a importância de ter esses dados estruturados, organizados. Eu achei muito interessante a iniciativa dos repositórios temáticos, porque eu entendo, professora, que tecnologia e meio ambiente é importante caminharem juntas, justamente com a possibilidade que a gente tem de trazer toda essa informação e popularizá-la, né? Eu acho que o grande desafio, eu imagino assim, é popularizar, mesmo no sentido da palavra. Por exemplo, na região do Pantanal, lá no Mato Grosso, onde as pessoas estão lá desenvolvendo o projeto, fazendo coletas, né, separando os dados, esses dados poderem chegar aqui para o nosso estudante aqui no Rio de Janeiro, tanto da graduação, da pós-graduação, da educação básica, de uma maneira geral, de maneira mais estruturada. E eu achei muito legal a iniciativa, né, da importância de ter um plano de gestão de dados, para que esse dado possa alcançar as pessoas de maneira mais estruturada. E quando você traz ali os projetos de extensão, já fiquei imaginando aqui, professora, olha, eu sei que você já trabalha muito, eu sei que você já tem muitos projetos de extensão, mas eu já fiquei aqui pensando em algum projeto que envolvesse essas duas... embora o Observatório de Atenção ao Uso de Agrotóxicos e Informação trate dessas questões, eu fico pensando aqui, eu estou muito focado na Agenda 2030, nossa instituição, eu sou do SESC, né, do Polo Educacional SESC, e o nosso Departamento Nacional tem tratado muito desse tema, da relevância de discutir a agenda. Se eu não me engano, se eu tiver enganado, me corrijam, por favor, se alguém quiser colocar no chat, eu não sei se é a ODS 15, né, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, eu acho que é a ODS 15, que fala de vida sobre a Terra, vai trazer essas questões, né, da importância da preservação do meio ambiente. Então, acho que é um momento que a gente precisa aproveitar que o mundo está focado para essas questões, para a gente poder trazer para as pessoas, né, esse esclarecimento. E eu fiquei imaginando algum projeto de extensão que envolvesse tecnologia e meio ambiente, indo por esse caminho da preservação, esse recorte mesmo voltado para a preservação, nessa interlocução, né, entre várias camadas da academia, né, da parte da educacional. E eu achei assim, uma sugestão, vou deixar aqui em aberto, que eu acho que a gente poderia ser um projeto assim, bem interessante. Eu tenho aqui... Uma coisa que eu queria salientar, Charles, é que a gente fala muito quando fala em inclusão digital, em expandir, né, a nossa capacidade de atender essas demandas por gente capacitada a trabalhar na área de TI. É uma área onde a gente tem muitos projetos na parte de pensamento computacional, na parte de codificação, de programação. Eu queria salientar que uma área muito importante é a área de letramento de dados, ou seja, a gente começar a trabalhar muito cedo o valor que a informação tem e as estratégias, as técnicas que a gente tem para tratar dado, para verificar o dado, para trabalhar com ele, transformá-lo em gráficos, em painéis. Então, a área de letramento de dados, eu acho, esse trabalho todo que Alberto faz na linha do Genomic Lab, do Genomic Day, são trabalhos super importantes, porque trazem para muito cedo essa conscientização da importância da gente entender um pouco mais dos mecanismos da ciência. Eu acho que, da mesma forma, nós, na computação, temos que ir para além da codificação, para além do pensamento computacional. É claro que ele é aquilo que mais obviamente a gente precisa trabalhar para entender qual é o papel da gente poder, através de um programa de computador, fazer tudo que a gente vem fazendo. Mas entender o lado da informação, o lado do dado é igualmente importante, porque tudo isso que está sendo coletado, que está sendo gerado nos laboratórios, né, precisa se transformar em algo que vá dar aporte para outras pesquisas, para outros trabalhos.
Os nossos estudantes, professor, eles têm essa necessidade de associar o que estão aprendendo ao mundo real. Eu acho que hoje o mundo é um livro didático, né? Você abre a tua tela do seu computador, a web, a internet permite que você tenha acesso à informação do mundo todo. E eu acho que a gente precisa romper com aquela sala de aula tradicional que traz exemplos que já foram, como o Paulo Freire viu, né? Vovô viu a uva, para quem está sendo letrado, que ele está alfabetizado, não tem sentido, né? Por que viu? Né? Que uva que foi? Eu trago isso, de repente, para o ensino médio, quando o estudante está aprendendo ali um estudo de funções, analisar gráfico, mas num contexto que não é real, num contexto que ele não vê um sentido. Então, quando você traz, por exemplo, me marcou muito ali um dos gráficos, quando eu comentei lá, acho que foi o gráfico 29 ou 30 que o professor Alberto trouxe, falando ali das classes e tal. Eu acho que isso para o estudante cria uma relevância no aprendizado, e ele já, desde o ensino fundamental e médio, já entra no ensino superior tendo essa conscientização, né, do mundo ao redor dele. O que eu percebo, às vezes, é que o estudante termina o ensino médio sem muita consciência do mundo ao redor. Eu acho que o ensino médio precisa desempenhar esse papel. E essa parceria eu achei muito, quando você começou, professora, a fala, né, que para a gente é uma maravilhosa oportunidade, até por meio da bioinformática, em dialogar com uma pesquisa de campo, como na área de genoma, por exemplo, como é a área do professor Alberto. Também isso me encantou muito quando eu tive a oportunidade de entrar no grupo. E eu vejo, professor Alberto, deixa eu só tirar uma dúvida, eu queria te fazer uma pergunta. O projeto foi em 2018 ou 2017? Eu acho que não sei se eu perdi na hora do começo, na hora que eu anotei 2018 aqui, e os primeiros anos do projeto, ou foi antes? Eu estou falando totalmente errado, me desculpa, Alberto. Não, está sem áudio, professor. Imagina, o Genomic Day, ele começou em 2016, Charles, tá? E o Ciência Cidadã Pantanal, a gente fez o piloto, começou o piloto agora no final de 2020, né? E assim, o projeto Ciência Cidadã Pantanal, ele não começou ainda oficialmente. O que a gente fez uma coleta piloto, por quê? Porque a gente precisava padronizar a metodologia de coleta, a metodologia de extração de DNA, identificar quais marcadores, quais genes a gente iria amplificar. Ainda a gente precisa discutir toda a parte de banco de dados, mapas interativos, como que a gente vai divulgar isso tudo. Então, é tudo um processo, né? O projeto depende de doações, né? Ainda bem que a gente está recebendo apoio de várias empresas privadas, de organizações sociais. Então, assim, a gente conseguiu o suficiente em termos de reagentes, de insumos, para conseguir coletar, né, que seria as amostras do piloto, e agora a gente vai sequenciar. O sequenciamento está em andamento, a gente já mandou as amostras para sequenciamento. Eu acredito que em mais 2, 3 semanas a gente já tem o resultado desse sequenciamento. A gente vai organizar esses dados todos, né, estruturar a melhor maneira de apresentá-los. Certamente uma das maneiras será aqueles gráficos de barra que eu mostrei, Charles, porque eu concordo contigo, acho que é uma forma didática, visual. Eu acho que tudo que é visual você consegue acompanhar melhor, né? E aí você não precisa de não ser um expert, um especialista, né? Você bate o olho, você vê claramente que, né, existe uma diferença, né? Ocasionalmente também vai existir um padrão. E depois a gente quantifica, e depois a gente aplica o rigor da estatística para ver se essa diferenciação é de fato significativa ou não significativa estatisticamente, e por aí vai. Excelente. Você teve uma fala que eu achei assim, fantástica, né? As perguntas mais simples são as mais difíceis de responder. Né? Isso me marcou muito, porque é como a gente lida com os nossos estudantes, porque eles vão, às vezes, num detalhe, né, que para a gente, que a princípio tem uma aparência, né, de algo simples, mas para você esclarecer para eles, às vezes a gente, né, tem que pensar bem como apresentar. Então, eu acho que essa experiência que o Genomic Day proporciona para os pesquisadores é uma via de mão dupla, né? É nesse ponto que eu queria chegar. Né? É excelente para os estudantes, é excelente
para os pesquisadores. E quando a gente trata desse tema, Alberto, assim, você falou do ano 2020, que foi um ano atípico, e me chamou a atenção de uma pergunta que apareceu aqui no chat. Deixa eu trazer aqui para você. Está aqui embaixo, do Matheus Pulmi, não sei se está dando para ver. Ótima apresentação, professor Alberto. Os dados das queimadas são alarmantes. Projetos como esse são essenciais. É possível mensurar o tempo de existência de um organismo coletado com as técnicas utilizadas? Eu não sei, o tempo de existência, quanto tempo ele existe? Sim. Eu compreendi sim, assim. Sim. A antiguidade desse organismo, dessa espécie. Sim, a princípio sim, é possível fazer estimativas de quanto tempo atrás, o que a gente chama de relógio molecular, né? Quantas mutações ele acumulou ao longo do tempo, né? E a gente consegue enquadrá-lo em algum período da história da árvore da vida lá. Nem sempre é exato, tá? Mas a gente consegue ter uma ideia. Mas essa pergunta dele me provocou também, eu queria também aproveitar e fazer essa pergunta, a gente teve as queimadas no ano passado, está voltando agora a temporada de queimadas, né? A gente tem acompanhado aí pelas mídias, mesmo sabendo que ano passado foi atípico, mas qual o tempo que a gente tem para fazer a coleta depois de uma queimada como aqui houve no ano passado, para ter uma ideia do que se perdeu? É questão de meses? Há uma previsão dessa estimativa, da necessidade de ir e coletar esses resíduos que ficam? Porque a grande vantagem, né, é você poder fazer a coleta em cima dos resíduos, né, de repente de animais que passaram por ali, né, outras espécies que estiveram por ali. Mas existe um tempo, professor Alberto? Para fazer as coletas? Isso, após acontecer um incidente, por exemplo, como uma queimada, para você ter ideia do que se perdeu naquele espaço. Então, Charles, a gente pode fazer isso em qualquer momento, mas o ideal é que seja feito com periodicidade, né? Tipo um acompanhamento. Porque o que a gente vai fazer agora é inferir o que poderia estar nas áreas queimadas, o que deveria estar nas áreas queimadas, e estar nas áreas não queimadas, né? A gente vai tentar fazer essa inferência. Mas para a gente ser mais exato, mais preciso, a gente precisa fazer um acompanhamento fora das queimadas. Precisa um mapeamento. Assim, quando a queimada acontecer, a gente poderá dizer, olha, antes da queimada tinha A, B, C, D. Depois da queimada só tem A. Compreendi. Entendeu? É isso que a gente precisa. E a gente pode ter a colaboração, por exemplo, da população da região para realizar essas coletas. Não necessariamente precisa ser um pesquisador formado, que tenha passado pela academia para fazer esse tipo de coleta. Essa é uma dúvida também que me ocorre. Essa parte mais legal do projeto, por isso que ele chama Ciência Cidadã Pantanal. A ideia é envolver a população, a sociedade, não apenas na coleta, né? Ocasionalmente a gente quer envolver os professores da rede pública. Aí imagina, eu sempre coloco esse exemplo, o professor vai lá, ele convoca uma aula de campo para os alunos, leva os alunos para o campo, né? Eles fazem uma coleta, né, de água, de solo, eles levam para o laboratório, extraem DNA como parte da aula e ainda sequenciam o DNA dessa amostra com aquele sequenciador miniaturizado. Sim. Então isso aí tem muitos desdobramentos, né? Isso cria uma consciência sobre o que tem naquela área. Eu gosto de falar isso nas diferentes apresentações. Para a gente exigir ou demandar a proteção de alguma coisa, a gente precisa saber o que tem lá, né? A gente precisa entender o que tem lá para saber o que está perdendo. Se a gente não sabe o que tem lá, a gente não sabe o que está perdendo. Precisa criar essa consciência, né? E se você já envolve a população, envolve a sociedade na coleta, na extração de DNA, no sequenciamento, aquele conhecimento vai sendo apropriado, aquela consciência vai sendo criada. A pessoa coletou, a pessoa extraiu DNA, a pessoa sequenciou. Ela pode não ter feito isso ela mesma, mas ela está observando, acompanhou, teve divulgação na escola, teve divulgação na cidade, entendeu? Aquilo vai criando diferentes níveis de conscientização para melhores políticas públicas de preservação do meio ambiente, políticas de proteção ambiental, enfim, tem vários desdobramentos. Uma questão, Charles, que eu queria te colocar, aproveitar o gancho do Alberto, né?
eu sei que tu és professor, né? Então, a importância desse engajamento, eu acho, da escola, né? Desse engajamento do professor, e especialmente, eu acho, em poder construir essas pontes, ou seja, a gente viabilizar alguns projetos que sejam transversais e multidisciplinares, da mesma forma que a gente tem lá o Genomic Day, que mostra todo um caminhar lá da área na biologia, na genômica, que a gente possa dizer, olha, mas isso aqui a gente vai poder viabilizar, porque aqui a gente agora vai trabalhar esse dado de uma maneira X, através de um banco de dados, através de um... Então, o papel do professor de matemática, né? De conversar com os colegas e a gente fazer essa construção transversal, então, horizontal lá no ensino médio, e depois fazendo a ponte com a participação de alunos de graduação, de mestrandos, doutorandos. Acho que é cada vez mais urgente, né, trazer temas relevantes para a escola, né, para que nossos jovens possam, já desde cedo, ter consciência, né, do mundo ao seu redor. Não sei se o professor Alberto caiu. Acho que deve ter caído só a imagem, eu acho. Foi. Mas, assim, eu acho que uma iniciativa como essa, do Ciência Cidadã Pantanal, por exemplo, é uma iniciativa que pode ser replicada em outros países, como o Genomic Day já é uma ação, eu achei isso fenomenal, né? Acho que agora em 6 países diferentes, indo para a Europa. Ações como essa, no Pantanal, podem ser replicadas por outros pesquisadores que têm, né, as suas florestas, suas regiões, nos seus países, né? Até hoje a gente está pensando em Ciência Cidadã Pantanal. Eu não sei se há, por exemplo, professor Alberto, possibilidade de no futuro ter um Ciência Cidadã Amazônia, ou que possa ter esse viés, né, de se entender o que se tem e o que se perde em um evento de queimada, por exemplo. Então, eu acho que é um projeto replicável, é um projeto que encanta, né, as pessoas por conta disso, de criar essa possibilidade delas poderem conhecer mais daquilo, da sua própria região, do seu próprio país. Certamente, ia ser muito bom, né, que aquilo sirva, por exemplo, para o monitoramento de outros biomas, né? A tecnologia de DNA, de sequenciamento de DNA, tem ficado restrita ao laboratório por muito tempo, né? Mais de 2 décadas. Desde o sequenciamento do primeiro genoma humano. Por quê? Porque era uma metodologia cara, ainda é um pouco cara, mas o custo caiu muito, né? Mas agora a tecnologia avançou um ponto que o sequenciador é miniaturizado, e o custo caiu tanto, né? Esse sequenciador miniaturizado custa $1.000, para vocês terem ideia. Então, assim, e o tamanho, ele é portável, né? Tem inúmeros projetos, sequenciamento da biodiversidade na Antártida, no topo da cordilheira, enfim, em tantos lugares no campo, que assim, não é mais proibitivo você fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de monitoramento, né? E a tecnologia está lá para a gente usar, né? E a gente vai achando diferentes aplicações para a tecnologia. Certamente, né, monitoramento da biodiversidade, mapeamento e monitoramento da biodiversidade é uma dessas tantas aplicações. Você compartilhou conosco um vídeo, eu não sei se dá tempo, a gente já está passando de 1h30 da nossa apresentação, mas eu poderia passar aqui, dá tempo de a gente passar o vídeo do sequenciador, professor Alberto, você comenta? Pode ser, eu tenho ele aqui. Pode. Posso? Pode passar. Me digam, por favor, se ele vai aparecer aí direitinho, tá? Por gentileza. Ok. Tá bom. Ó, deixa eu ver aqui. Opa. Uhum. Ele tem, professor Alberto, ele tem o áudio ou não? Não, eu não sei, mas eu vou falando. Só vou desligar então tá minha bom. câmera aqui. Tá, vou passar aqui. Pode ficar aí, se quiser, não tem problema. Acho. Estão conseguindo ver? Sim, estamos, Charles. Sim, está passando. Então, esse é o sequenciador miniaturizado, né? A gente prepara o DNA, a gente chama de preparação de biblioteca genômica, e injeta essa biblioteca genômica dentro do sequenciador. As moléculas de DNA ou RNA, ele sequencia tanto DNA como RNA.
No caso do DNA, né, a dupla fita é aberta e acho que está cortando um pouco esse vídeo. Tá. Tá travando, né? Mas tá dando para ver, tá dando. Tá. É porque ele parece estar ampliado em algum zoom, não dá para ver. Está dando para ver um pedaço do vídeo. Uhum. É como se tivesse feito um zoom. Deixa eu ver aqui, então. Acho que agora ficou... Coloca outra view dele. Assim, tá melhor, professor? Tá. Agora dá para ver legal. Eu vou retornar aqui. Tá bem? Sim. Que ele é curtinho, acho que é interessante a gente passar, tá? Vou tirar o áudio dele, tá bom, professor? Tá bom. Vê se agora melhorou. Melhorou. Aí, esse é o sequenciador, né? A empresa que fabrica o sequenciador é a Nanopore, é uma empresa britânica. Esse buraquinho aí no meio, onde a gente injeta o DNA, nesse caso, o DNA já tem que estar preparado na forma de uma biblioteca genômica. O material genético que é injetado, no caso o DNA, dupla fita, só entra uma fita, né? Uma fita é capturada, uma das duas fitas é capturada pelo nanoporo, né? Tem mais ou menos 2.200 nanoporos em cada flow cell, em cada célula de fluxo, e aí passa uma fita de cada vez. Conforme vai passando a fita, ele vai lendo os nucleotídeos, né? A metodologia de sequenciamento é por corrente elétrica. Tem uma corrente elétrica constante dentro do poro. Então, toda vez que passa uma fita de DNA, cada nucleotídeo tem um padrão característico na hora de passar pela corrente elétrica. Então, por exemplo, se passa um nucleotídeo A, o padrão de interrupção dessa corrente elétrica é E1. Se passar um nucleotídeo C, é outro padrão, G outro e T outro. Então, assim, está mapeado cada um das interrupções, né, no padrão de cada nucleotídeo, e aí ele vai lendo um por um, e aí ele consegue ler o DNA inteiro. Nucleotídeo por nucleotídeo. Incrível, né? Muito bom, muito legal. Muito bom. Bem, a gente obrigado, professor. A gente está passando chegando 1h40, e a gente já vai fazer as considerações finais, mas a gente é uma alegria muito grande a gente poder discutir esses temas e poder trazer. Eu acho que as lives criam essa conexão maior com as pessoas, né, do que está sendo feito na pesquisa. Então, acho que o Festival do Conhecimento UFRJ foi algo muito certeiro, né, da nossa instituição, para divulgar o que tem sido feito, tantas pesquisas interessantes, quantas lives, quantas discussões ricas que temos tido essa semana. Então, assim, para mim, um privilégio estar aqui com vocês, para a gente estar encerrando, né, já agora indo para a nossa reta final. Gostaria de pedir ao professor Alberto, depois da professora Maria Luísa, para deixar as considerações finais, convidar, né, algum gestor das instituições, diretores de escolas públicas que queiram participar do projeto Genomic Day, para estar em contato. Fique à vontade, professor Alberto, aí para fazer as suas considerações, por favor. Obrigado. Bom, primeiramente agradecer o convite, foi uma experiência muito boa. É sempre bom poder conversar com a Luísa, com você também, a gente poder mostrar um pouco dos nossos projetos, um pouco dos nossos resultados também, como que a gente pretende levar adiante esses projetos. Deixo aqui o convite para todos os curiosos, tanto no Genomic Day como Ciências e Dados Pantanal, entrar em contato com a gente, né? Na página do Genomic Lab tem um e-mail para contato, a gente sempre que recebe mensagem responde. O Genomic, tanto o Ciências e Dados Pantanal como o Genomic Day são iniciativas abertas. Então, quanto mais gente querendo ajudar ou interessado em fazer parceria, melhor para a gente, né? Quando a gente diz popularização da ciência, não tem restrição, na verdade. A gente espera que tenha muita gente interessada
e curiosos, principalmente os alunos. A gente quer alunos curiosos, perguntando o que a gente pode fazer, como que a gente pode ajudar, porque isso é a força motora desses projetos, tá bom? Obrigado. Nós que agradecemos, professor. Professora Maria Luísa. Bom, obrigada, Charles. Também só agradecer a oportunidade, eu acho que o Festival do Conhecimento, com mais de 1.200 atividades, né, é uma chance da oportunidade da universidade mostrar o que vem fazendo e como não faz sozinha, né? A gente faz em conjunto, sempre colaborando, né? Colaborando com instituições de pesquisa parceiras, com instituições que estão à frente mesmo da tecnologia, como é o caso da Fiocruz. Acho que a Fiocruz, todos nós vimos a importância que ela teve durante a pandemia, né? E como que todos se desdobraram para continuar em atividade, mesmo que remota, a universidade também. E a gente faz isso com os nossos alunos, com as parcerias, e cada vez mais tentando envolver também ensino médio, ensino fundamental. Eu acho que isso é extremamente importante, a gente começar muito cedo a motivar para a ciência, né? Vou fazer uma propaganda aqui do nosso Minervas Digitais, né? Pessoal, a gente precisa muito de mulheres na área de computação, nós estamos hoje em torno de 15%, em anos excepcionais conseguimos um pouco mais, e é importante um mercado que todos nós sabemos está super aquecido. Quem não precisa de tecnologia hoje, esse ano todo nos mostrou isso, né? Se a gente não tivesse a computação para nos apoiar, nós não poderíamos estar aqui, né, fazendo essa troca. Então, chamar a atenção para a importância da pesquisa também está muito aliada com a extensão e com o ensino, ou seja, cada vez mais aproximar essas tribos, né? Eu acho que Alberto faz isso de uma maneira fantástica, né? Sempre motivando, sempre engajando, ele consegue engajar a gente assim, do país inteiro, da América Latina inteira. Então, Alberto é um exemplo para nós. Eu acho que essa empolgação que ele transmite, os projetos que ele tem, a gente colabora há tanto tempo, né, Alberto? É sempre muito bom a gente estar aqui com ele. Então, te agradecer também, Charles, né? E agradecer o pessoal da extensão que está aí conosco, né? O pessoal que está nos apoiando, Carlos, e os outros que estão nas diferentes lives. E agora vai ficar gravado, né? Eu acho que esse é o intuito, que a gente possa divulgar isso bastante nas escolas, né, na universidade e nas instituições como um todo. Obrigada, então. Eu que agradeço aí imensamente o privilégio de estar aqui com vocês. Agradeço também a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Né? Agradecer também, aqui temos a Maria Helena, que agradeceu pelo debate maravilhoso. Maria Helena, a gente que agradece também a oportunidade de poder compartilhar com vocês aqui as nossas experiências. Obrigado por estar nos assistindo. E, gente, olha, tenham uma boa noite, muito obrigado e até o próximo Festival do Conhecimento, que espero que a gente possa ter muitos outros aí no futuro. Um grande abraço, uma boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa noite.